Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 91, Isso é contigo. E disse, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27:4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. A quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família ou ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama com zombaria, que nos importa? Isso é contigo. Que assim seja. Lição 92. Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse 2:21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examiná-lo e as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e a irregulabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência supreme do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada, até agora, no mundo, pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite um homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderes auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber. Que assim seja. Lição 93. O Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios 5:28. Muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para que o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se favorecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhes dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo.
Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças feministas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sua sublime conversão de Madalena e a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que assinara as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-na ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associado aos seus destinos e com criatura de Deus igual a ele. Que assim seja. Lição 94. Sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que tem por imundar. Paulo, Romanos 14:14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que se passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores alivios. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do resregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se reconstituiu em oferta deles. Se por isto que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todo o continente da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta um homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Que assim seja. Lição 95. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem de que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira Epístola a João 3:11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilatar o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e instituir teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano. Quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina, todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas,
edificantes e iluminadas na terra. A maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemos-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a a cada discípulo, pode examinar nos círculos de luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho a ti mesmo. Ama sempre, fazer todo bem, comece estimando os que te não compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Que assim seja. Lição 96, justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Primeira Epístola de João 2,21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande conhecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu um mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, comumente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituações mais respeitáveis referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunica-se os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam e nem se decidem a trilhar. Que assim seja. Lição 97. Conserve o modelo. Conservar o modelo das sãs palavras. Paulo, 2ª Epístola a Timóteo 1,13. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna, ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam. Porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres da memória alheia. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Que assim seja. Lição 98. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender.
Paulo, segunda epístola a Timóteo 2:24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhe adotam a cartilha particular. Não atiram-se contra os serviços que lhes não guardam controle direto. Não colaboram senão com a vertice para a base. Não enxergam vantagem senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontro sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade, trazem as orrangues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades de edificação evangélica e, por quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são os dos maiores e os mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca do desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querer, e sim a servir e aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir de desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Que assim seja. Lição 99, com ardente amor, mas sobretudo, tende ardente caridade uns para os outros. Pedro, primeira epístola de Pedro 4:8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada aos trem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir matrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Que assim seja. Lição 100. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses 5:18. A pedra segura, o espinho previne. O fel remendeia, o fogo refunde. O lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. O bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nos nossos olhos identifique o celeiro da graça em que nos encontramos, e a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo,
Ao renunciar a um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizar-os segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro da cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição do recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem sobe o perigo do afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo. Por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo nosso Senhor. Que assim seja.